Olá pessoal, hoje vamos falar do que você precisa para começar a produzir música no computador. Você vai ver que não precisa de muito para ter um estúdio em casa. Hoje em dia é possível fazer ótimas produções em casa. Então vamos falar de equipamentos básicos para você montar um home studio. Quando eu comecei eu tinha só um computador, um programa de gravação e um teclado para gravar os sons, que era o mesmo teclado que eu já usava. Então você pode começar com computador, DAW, que é um programa de gravação e produção musical, instrumentos virtuais, existem vários grátis e bons no mercado, monitores de referência, fones de ouvido, controlador MIDI, alguns cabos e microfone. Vamos falar de alguns deles. Computador. Não precisa ser um super computador ou mais atualizado. De preferência um desktop, um computador de mesa, porque é mais potente. Mas você também pode começar com um notebook. Eu tenho um iMac com 16 GB de RAM, mas é um iMac de 2013 e ele continua funcionando muito bem para o que eu faço. E olha que eu faço muitas produções pesadas. O mais importante é que você tenha memória RAM para usar vários instrumentos virtuais ao mesmo tempo. Você precisa de um programa para gravação e produção musical. É um software chamado DAW, Digital Audio Workstation. Tem várias opções de mercado, inclusive de graça. Eu uso Logic Pro e Pro Tools. DAWs servem para gravar trilhas ou tracks, gravar instrumentos simultaneamente ou individualmente. Cada trilha pode ser ajustada de forma independente. Plugins podem ser adicionados às trilhas. Por exemplo, você pode equalizar e mudar o volume do track do violão independentemente do track do piano. Você pode dar mais volume para a voz. DAWs geralmente têm interfaces parecidas. Uma janela onde você vai ter todos os tracks gravados e uma janela de mixagem, como uma mesa de som. Biblioteca de sons ou instrumentos virtuais. Podem ser sintetizadores ou sons de instrumentos reais que foram gravados e carregados em um software, para que você possa tocá-los usando o seu teclado MIDI ou outro tipo de controlador MIDI. O que é legal de gravar um track MIDI é que você pode mudar os timbres depois. Basicamente, quando você grava um MIDI, você está só gravando dados no track e depois você vai dizer para o computador quais sons devem ser executados quando o computador lê as notas, os dados gravados. Então você pode mudar os sons depois. Por exemplo, você pode ter gravado um piano usando um track MIDI e depois decidir mudar o som para um piano elétrico. As principais companhias de instrumentos virtuais são Native Instruments, East West, Vienna Symphonic Library e Spitfire. Depois vou fazer outros vídeos demonstrando alguns desses instrumentos para vocês. Interface de áudio. Todo som que entra ou sai do seu computador passa pela interface de áudio para chegar ao seu destino final. Se você quiser gravar voz usando um microfone ou outro instrumento, como um violão, baixo, você conecta esses instrumentos no computador usando uma interface de áudio. A interface transforma esse sinal analógico do instrumento ou microfone em digital. Você também usa a interface para enviar o som do seu computador para as caixas de som, os monitores de estúdio, e para os fones de ouvido também. Então a interface se comunica com o seu computador por cabo USB, geralmente, e tem entradas e saídas de áudio. Existem vários modelos no mercado com preços variados. Você precisa saber quantos canais ou quantas entradas e saídas você precisa. Por exemplo, se você quiser gravar ao mesmo tempo violão e voz, você precisa ter no mínimo 2 entradas de áudio. Se você quiser gravar um quarteto de cordas com 4 microfones, então você precisa ter no mínimo 4 entradas de áudio. Para produções de home studio, eu acredito que 2 entradas está de bom tamanho. Monitores de referência. São as caixas de som de alta fidelidade. Existem várias marcas e modelos do mercado, das mais baratas até as mais caras. Eu diria que para um home studio você não precisa de uma caixa muito potente ou muito cara. Você precisa de uma boa referência, claro. Mas existem monitores mais em conta no mercado e que são muito bons e podem ser um ponto de partida para você. Alguns estúdios usam mais de um modelo de monitor para ter uma outra referência. É importante também posicionar os monitores corretamente. É sempre muito importante você testar a sua música em ambientes diferentes e com equipamentos diferentes, porque o público que vai ouvir a sua música não vai usar o seu monitor de referência. Vai ouvir no carro, na TV, usando o som do celular, usando um fone de ouvido. O seu monitor de referência e fone é um ponto de partida para saber que tudo que você quer está no lugar, mas você tem que ter certeza que a sua produção soa bem na maioria das situações. Vamos falar mais sobre monitores de mixagem em outros vídeos, é claro. Controlador MIDI. Pode ser um teclado ou pads, por exemplo. São equipamentos que você vai usar para tocar e controlar os instrumentos virtuais no seu computador. Hoje em dia, todos os controladores se conectam por cabo USB. Plugins.
No passado e até hoje, os estúdios têm paredes cheias de equipamentos como esses. Vários racks de compressor, equalizador, pré-amplificadores, efeitos, etc. Felizmente, hoje em dia temos a maioria dessas peças de hardware em formato virtual, como plugins. Os mais famosos são iZotope, Waves e Ceremony, que tem um Melodyne, um plugin para afinar voz e instrumentos. Veja a seguir uma produção que fiz na época do Natal, um arranjo orquestral de canções natalinas, usando somente instrumentos virtuais e técnicas de produção musical e mixagem. Então é basicamente isso. Como disse, comecei só com um computador, DAW e um teclado. Você pode começar também. Depois, aos poucos, fui adquirindo outros equipamentos e instrumentos virtuais e me aprofundando mais nas técnicas de produção. Vim para os Estados Unidos para estudar produção e composição, terminei meu mestrado e doutorado, mas continuo estudando e pesquisando sobre o assunto. Deixe seu comentário e perguntas, eu vou responder. E não esquece de me seguir nas redes sociais, assinar o canal e curtir esse vídeo. Até o próximo vídeo.